que há de normal da nossa internet, principalmente por aqui em tempos de chuva. Paróquia em Debate hoje, contando com a presença da psicopedagoga, pedagoga, diretora e neuropedagoga, ou seja, muitas especificidades dentro da área da educação. E como eu estava dizendo para vocês, retomando agora, nós vamos continuar então o nosso diálogo, vamos aguardar a entrada dela para a gente falar desse tema tão importante. Nós, como que entrou, né? Ela falou que é sempre bom falar educação em todos os tempos, em todos os momentos. É grande verdade. Paróquia em Debate, aproveitando esse momento inicial, para dizer para vocês que na próxima semana será a Semana Solidária, tá? O projeto Família Solidária começará na próxima semana, então você que participa desse projeto, já entre em contato com a nossa secretaria para que ele continue, como graças a Deus foi um sucesso nesse mês que passou. Então vamos lá. Juliana, boa noite de novo. Vamos tentar retornar ao nosso assunto. Está me ouvindo bem agora? Está me vendo? Estou ouvindo bem. Todos estão me ouvindo melhor? Será que melhorou o áudio, a imagem? Vamos Se aguardar o puderem feedback compartilhar então. conosco, né? O feedback Isso, das pessoas, para exatamente. saber se está tudo ok. Mas eu estou lhe ouvindo e vendo muito bem. Eu também, já estou te ouvindo bem. Então, assim, vamos aproveitar que a gente teve essa interferência e aí você resume, então, esse momento inicial da sua trajetória até o seu trabalho profissional com educação. Então, como eu estava falando, né, anteriormente, esse interesse, né, pela educação, esse chamado, eu digo que é um chamado porque, como eu sempre falo, é uma missão, né? Desde muito cedo, pelo desejo, né, de querer entrar na vida das pessoas e ajudar e transformar. Então, isso desde muito cedo, né? Eu fui catequista muito nova, então o envolvimento com as crianças, né, e com os adolescentes, isso já foi muito cedo, né? Lá na paróquia do Orlando Dantas, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, né, desde esse momento eu já tinha esse interesse pela pedagogia, pela educação. Isso me inspirava, né, pelo fato realmente de ajudar as pessoas e de transformar. Então, aí a minha primeira faculdade foi pedagogia e eu iniciei com 17 anos numa sala de aula, até mesmo antes. Foi eu muito bem todo esse início. Como você mesmo falou, a educação é um grande desafio, a gente realmente enfrenta dificuldades, né? A cada dia a gente precisa ter estratégias, né, para trabalhar, para inspirar, né, os nossos alunos, ajudar as famílias, enfim. Então, logo depois, a minha família, nós abrimos uma escola no Orlando Dantas, né, o Centro Educacional Rei Davi. Nós já temos 19 anos, né, com a escola, e desde o início a gente optou por uma linha, né, uma linha diferenciada, onde a gente valoriza individualmente cada ser, né, a gente acredita na aprendizagem de cada um, respeitando as suas individualidades, as diferenças. E aí, com o passar do tempo, a psicopedagogia também entrou na minha vida, né? A psicopedagogia é uma área que trabalha com a aprendizagem. Então, isso liga muito, claro, né, à educação. E aí, eu desenvolvi um trabalho por 10 anos, só institucional, a psicopedagogia institucional, ela está sempre ali disponível, né, para ajudar os aprendentes, né? Então, as crianças que têm dificuldades, por algum motivo, né, às vezes de ordem familiar, às vezes de ordem neurobiológica, então o psicopedagogo, ele age na escola ajudando, né, essa criança, ajudando as famílias e às vezes há necessidade de profissionais clínicos entrarem, né, para ajudar, porque a criança ela pode ter um transtorno de aprendizagem, ela pode ter uma deficiência neurobiológica, então eu trabalhava
de forma institucional na escola, né? Com esse olhar amplo, ajudando os professores e famílias e as crianças, né? E aí, depois de um tempo, também a neuropedagogia, né? Que o estudo do cérebro, né? Encanta, e a neuropedagogia me fez enxergar como esse cérebro aprende. E também foi uma formação que me ajudou muito na prática. E assim, eu posso falar que sou mãe, né? Eu acho que é o principal, né? É a formação principal, né? Ser mãe realmente é um dom divino, né? E a gente aprende muito, né? E também sou catequista da Paróquia São Mateus. Eu iniciei, assim, o meu serviço, né, à paróquia justamente com a catequese. Fui uma das primeiras catequistas, né, da Paróquia São Mateus. Depois eu enveredei pela música, que também é algo que me inspira, né, é algo que eu me sinto muito bem fazendo. E aí, com a vinda do Padre Henrique, eu voltei para a catequese. E assim, eu tenho a alegria de desenvolver, de juntar, né, a catequese, o trabalho com as crianças e adolescentes e a música, né, com o coral das crianças. E assim, essa trajetória toda eu percebo que essa inspiração, né, de estar ali em contato com as crianças, de estar transmitindo, de ser esse canal, né, de ajuda, de troca, eu percebo que realmente isso me alegra, né, isso me faz sentir bem. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Bom, você falando isso, você me dá a oportunidade de explicar pelo YouTube e também pelo Facebook. Então, nós estamos no Instagram, daqui a pouquinho, já estamos ao vivo também pelo YouTube e também pelo Facebook. Então, o que você acabou de falar aí me dá a oportunidade de explicar para as pessoas que, como prioridade, nós temos no programa Paróquia em Debate, entrevistar as nossas preciosidades, a nossa prata da casa. Então, vocês sempre vão ver aqui, nas sextas-feiras, nesse horário, 99% serão paroquianos. Tivemos a oportunidade e a alegria, Juliana, eu acredito que ela também teve a oportunidade de assistir junto com a gente. Nós tivemos Rogéria na semana passada, uma cientista brilhante, uma pessoa, além de catequista também, além de uma pessoa da nossa intimidade eclesial, uma profissional maravilhosa. Tivemos o próprio Padre Henrique a nos falar sobre a sua missão e a missão da igreja. Tivemos também no início uma psicóloga da comunidade, ou seja, todos os nossos programas nós teremos como prioridade as nossas preciosidades. E aí é uma oportunidade também de a gente conhecer os nossos irmãos, porque muitas vezes a gente vem, cristão só de missa, não é um cristão. A gente precisa estender o nosso conhecimento, alargar a nossa relação entre nós. Então, Juliana, existe uma dúvida entre as pessoas, porque educação é um tema muito amplo, você concorda, né? Não traz a educação onde... Então, a diferença, qual a diferença entre educação formal e a escolarização? Então, a gente ouve muito, né, aqueles ditos populares, né? A educação vem da família, né? A educação de casa a gente leva à praça. Então a gente ouve muito falar e é realmente isso, né? O berço da educação é a família. Então toda a estrutura, eu posso dizer assim que todo o alicerce, né, do ser humano, da pessoa como cidadão, ele é construído na família. A família é a base, né? É da família que a criança e o adolescente aprende a ser solidário, né? É da família que o adolescente e a criança aprende a respeitar o seu próximo, os mais velhos, né? Aqueles que estão ao seu redor. É da família que se aprende também a respeitar o meio ambiente, a separar um lixo, a aproveitar uma água, né? É da família que vem, né, todo o alicerce cristão, né? Que eu venho aqui falar que isso com muita importância, assim, os pais, eles estarem levando os seus filhos, né? Encaminhando os seus filhos, né? Para a igreja, né? Para a fé. Então, isso parte muito da família. Então, toda a base
de educação, né? Toda a base de respeito, de personalidade, ela vem da família. E aí a escola, ela traz, né, esse conceito de escolarização, né? Que a escolarização é algo técnico, né? A escola, ela está para ensinagem e aprendizagem, né? Os professores, eles estão para ensinar e eu quero, assim, colocar aqui também que o meu pensamento não é só o ensinar, mas o mediar, né? Então a escola ela assume esse papel. Então aí nós como escola, a gente recebe, né, essa criança que já vem com a sua base, que já vem com a sua educação familiar, e a gente vai escolarizar essa criança. Agora eu tenho que colocar aqui que a escola também ela vem com essa função, né, de educar. Não tem como a escola ela só se preocupar com a escolarização, com a ensinagem. Não tem como, né? E hoje em dia, então, né, que assim, há 20, 30 anos atrás, as mães e hoje a gente percebe que eu acredito que 90%, né, dessas mulheres, dessas mães, elas saem para trabalhar e deixam seus filhos na escola, né? A gente tem casos, esse ano não, porque esse ano nós não temos o integral, mas quando a gente tinha o integral, né, em 2018, 2019, tinha crianças que entravam na escola às 6 horas da manhã, né? 6 horas da manhã, estudavam, almoçavam, né? Tomavam seu banho, passavam a tarde com a gente. Então, como não a escola não ser um construtor, né? Uma ajuda a essa transformação dessa criança e desse adolescente em cidadão, né? E assim, as práticas escolares em si, elas de qualquer forma educam, sim, né? A escola, existe uma rotina, na escola existe regras, né, de horário, você precisa usar o fardamento, a escola você precisa respeitar uma fila, né? Você precisa entender que o outro tem um jeito, tem uma personalidade e eu preciso respeitar. Os trabalhos em grupo, isso ajuda bastante. Então, o ambiente em si escolar, ele educa, sim, né? E assim, quando a escola ela tem essa visão de transformar essa criança e adolescente em cidadão, não só transmissão de conteúdos, não só a escolarização, quando a escola assume esse papel, ela realmente consegue, né, essa educação. Agora, claro que a família, ela tem o seu papel, né? E a escola, ela tem também o seu papel, mas eles se entrelaçam. Eu posso falar em parceria, né? Existe uma soma, uma ajuda. A escola com o seu papel, a família com o seu papel, que se entrelaçam, que se ajudam, né? E assim, a gente sabe que como eu falei, 90% dessas mulheres, 90% das situações, né, de crianças que estão o dia todo nesses ambientes escolares, e às vezes tem muitas mães que chegam para a gente, né, angustiada, né, pelo fato de não ter esse tempo, pelo fato de não conseguir, né, às vezes situações delicadas, difíceis de algumas crianças, e a gente chama essa família, conversa, diz que precisa do apoio da família, passa que a educação não é só parte da escola, mas também da família. E aí a gente orienta essa família a usar o tempo que tem, né? A valorizar o pequeno tempo que tem para instruir, para estar perto, para perguntar como foi o dia. E isso traz um valor muito grande para a formação desse cidadão, né? Acho que você colocou um ponto aí extremamente importante, que é a mudança. A geração hoje é outra, né? O fato das mulheres hoje elas estarem no mercado de trabalho em todos os formatos, e que bom que as mulheres estão no mercado de trabalho, que bom que elas estão conquistando o seu espaço, né? E isso é maravilhoso. Mas, consequentemente, isso traz uma mudança na geração. Se a mãe ela vivia, uma boa parte dela vivenciava a educação mais próximo dos filhos, era a mãe, a mater, como era dito, era aquela quem transmitia esses valores sociais, religiosos, como você falou. E hoje a mãe, ela está, digamos assim, no mesmo nível do pai. Muitas vezes acaba uma terceirização da educação. Muitas vezes, como diz o padre Zezinho costuma dizer,
A gente vive em ilhas dentro da nossa própria casa. Então, só reforçando o que você falou, de valorizar o tempo quando estiver em casa. Porque quando está em casa, muitas vezes está cansada. Às vezes está em casa, aí dá um tablet para o filho. Então, assim, fica a questão da vivência educacional da criança se resume apenas na escola e terceirizando nas redes sociais. Tá? Então, acho que é um ponto muito importante esse que você colocou e agora no finalzinho você reforçou de utilizar esse tempo com o filho para que haja um conhecimento, porque podemos dizer que hoje existem pessoas dentro de casa que não se conhecem, ilhas dentro de casa, pais que não conversam com os filhos, não é verdade? Então, Juliana, eu gostaria de falar um pouco sobre esse momento atual. As escolas, as universidades, todos os âmbitos educacionais, eles já vinham meio que se preparando para o novo, para a tecnologia, o ensino à distância, né? Isso já vinha acontecendo. Mas como isso, na prática, você que estava ali na linha de frente de uma escola, como isso atingiu diretamente vocês, educadores? Nos fale um pouquinho desse momento, da pandemia, desse momento que mudou tudo. Isso, essa questão é realmente inovadora, né? A questão da entrada da tecnologia, eu posso falar assim, no meio educacional, no meio escolar, né? Já existe, né, há um tempo, e assim, vem se sinalizando, né, essa necessidade da tecnologia, ela realmente entrar na escola, a mudança das posturas, né? A mudança dessa escola, né, esse novo. A gente ouve muito dizer escolas do século XX e às vezes professores lá do século XIX, né? Então, Verdade. esse novo século, né, é preciso que haja realmente uma mudança, porque a sociedade está mudando, né? Então, os adolescentes e as crianças não são os mesmos da nossa época, por exemplo, né? A gente não tinha um tablet, a gente não tinha um celular, a gente brincava na rua, né? A gente tinha a oportunidade de trocas, né? De aprendizagem com outras crianças na rua. Então, hoje as crianças e os adolescentes, os alunos, eles são outros, né? Então a escola precisa mudar. A gente não pode continuar com os mesmos conceitos lá de quando eu fiz o magistério, de quando eu fiz a pedagogia, né? É preciso se renovar. E assim, a tecnologia, ela já vem sinalizando, né, essa necessidade de entrar realmente na escola, né? A gente vê, é algo um pouco polêmico, assim, o que eu vou falar, mas essa questão do uso do celular, né? Tem escola que proíbe realmente, a criança não pode entrar na escola com o celular, né? Lá, na escola, assim, a gente entende que crianças de educação infantil, fundamental, não tem necessidade, né, de levar o celular para a escola, porque o uso para essas crianças é realmente interativo. Eles usam jogos e eles estão na escola, estão lá para brincar, estão lá para aprender, para socializar. Agora, os maiores, lá do Fundamental 2 Ensino Médio, isso precisa inovar em tecnologia mesmo, né? Trazer o audiovisual para as escolas. Então, isso já vem sinalizando já há um tempo, né? E algumas escolas resistem, outras escolas se abrem, alguns professores resistem, outros se abrem. E agora, com essa situação em que estamos vivendo, né? Que, como a gente sempre diz, todo mundo foi pego de surpresa, a gente não fez um curso, né, para lidar com essa situação. E aí agora todo mundo está tendo que arregaçar as mangas e usar, porque o que a gente tem no momento é a tecnologia, né? São aulas online, eu vejo professores criando, buscando, trazendo ideias inovadoras nessa área. Então eu acredito que a educação não será mais a mesma, né? Depois de todo esse processo difícil que nós estamos vivendo, quando a gente retornar com fé em Deus de forma presencial, os professores não serão os mesmos, os diretores e aqueles professores que não conseguirem se encaixar
Aqueles professores que não conseguirem acompanhar todo esse processo, ele vai ficando para trás. Então, é preciso realmente utilizar desse momento para crescer nessa área, não esquecendo como a gente se preocupou muito, né? Nós da escola nos preocupamos muito em continuar com a nossa linha, né? A gente precisa usar da tecnologia, essa ferramenta, mas continuar com a nossa linha, né? Que a nossa linha é uma aprendizagem significativa, né? Que o aluno tenha percebido o significado na aprendizagem. Você que acompanha de pedagogia, nenhuma faculdade que prepara esses profissionais para o campo de trabalho na educação, e nenhuma delas preparou nenhum desses seres e educadores para serem youtubers, nenhuma delas. Como é que foi para os professores, né, agora da aula online? Como é que foi perder esse medo da câmera? Me fala um pouquinho sobre essa realidade tão difícil, se colocando no lugar deles, você também como educadora. Olha, foi um grande desafio, né? Alguns professores ficaram realmente em situações delicadas, né? Alguns professores sofreram com isso. Eu ouvi alguns professores dizendo para mim, mas o fato de estar próximo dos meus alunos, porque a educação é muito isso, né? Muito contato, né? O professor vê no olhar, aquele professor que eu sempre digo que é educador, né? Que se preocupa com essa aprendizagem significativa, que se preocupa com esse desenvolvimento individual, a gente percebe no olhar, né? Então, é essa ausência desse olhar, desse contato, né? Os pequenos, né? Daquele abraço, essa ausência já mexeu muito com esses professores, né? Que estão nas suas casas e que às vezes eles precisam lidar com o seu trabalho, continuar com o seu trabalho. E além do desafio da ausência dos seus alunos, né, de forma presencial, o desafio de conciliar suas atividades domésticas, né? A gente tem professoras em sua maioria, 90% são mães, né, que estão ali com seus filhos, usavam muito pouco. Então, um grande desafio. Então, foi muito difícil, foi um momento de sofrimento, mas assim, como eu sempre digo, educador, que é educador, ele renova, né, a cada dia, porque a Resiliente. cada dia ele é resiliente. A cada dia numa sala de aula, o professor, ele precisa buscar estratégia. Se esse caminho não está dando certo, opa, eu tenho que buscar um outro caminho. E aí eles buscam, né, através do estudo, através da ajuda de um coordenador, de uma pesquisa, em contato com a família. Então, isso é natural. O professor, o educador, ele se renova a cada dia. Então, ele busca estratégia a cada dia. Então, esse momento difícil foi difícil, está sendo difícil. Eu acredito que agora as coisas já estão mais calmas, eles já estão mais adaptados, as famílias e as crianças também. Mas ele sempre está se renovando, buscando estratégia, né? Então, percebeu, é chegada a hora agora de eu arregaçar as minhas mangas e utilizar dessa ferramenta que é valiosíssima, né? A gente tem percebido isso, que a gente tem grandes recursos que a gente pode utilizar para que as crianças e os adolescentes desenvolvam. Então, foi um momento difícil, mas nós estamos conseguindo, né? Eu Muito acredito que bem. os educadores do Brasil, do mundo, né, estão ultrapassando essa barreira. Muito bem. Superando seus limites, né? Então, Paróquia em Debate, eu aproveito para agradecer as pessoas que já estão participando, que já estão entrando na nossa live. Muito obrigado pela paciência, pela audiência de vocês. Obrigado por aqueles que fazem o seu comentário. Só quero lembrar para vocês, como o nosso programa está muito ligado à nossa rede social e, consequentemente, à Paróquia São Mateus, lembrar para vocês que na próxima semana a gente vai dar continuidade ao projeto Família Solidária. Para você que participou, já sabe como se encaminhar para esse novo mês. Para você que não participou do projeto no mês passado, pode participar esse mês. Entre em contato com a Secretaria Paroquial, você pode fazer a sua doação. André, não posso doar uma cesta básica. Os tempos estão difíceis para todo mundo. Não tem problema. Você pode doar a granel mesmo, individual, os produtos que vai ter uma utilidade muito grande para o nosso projeto. Lembrar também que na terça-feira
nesse mesmo horário, às 20 horas, o Padre Henrique deu início a mais um projeto, a mais um programa semanal, agora o Igreja Missionária. Essa terça-feira foi esplêndido mesmo, falamos sobre catequese, área que também tem muito a ver com a educação religiosa, né? Tudo acaba se ligando na educação. Então, na terça-feira, o padre já fez um programa maravilhoso, e na próxima terça-feira eu convido vocês a participar às 20 horas, todas as terças-feiras. Então, apenas esses recados. Juliana, a gente estava falando dessa realidade para os professores, mas os pais também. Os pais têm muito medo. Será se meu filho está se desenvolvendo? Será se vale a pena? Até essa frase mesmo. Pensa muitas vezes nem ligar a câmera do celular liga. Então pode estar deitado, sentado, em pé. Então os pais ficam observando isso aí. A pergunta que eu faço para você: essas crianças, elas nesse momento, elas estão se desenvolvendo? Esse modelo educacional, ele pode acontecer e pode gerar bons frutos para as crianças? Essa é a dúvida dos pais, esse é o medo dos pais. Isso. Eu gostaria, assim, antes de trazer essa reflexão, de mandar um abraço, assim, para a Débora, né? Débora que está sempre conosco, né? Que trabalha conosco. Um abraço à minha irmã Gislânia também. Neide, né? Neide sempre está aqui Neide, terça-feira. Eu também verdade. vi Cris entrando, né? Cris também já foi catequista. Um grande abraço, Cris. E a todos que estão nos acompanhando, né? Um momento assim de realmente partilhar, né? Conhecimentos, né? Experiências. E assim, a nossa missão é evangelizar e ajudar, né? Auxiliar. E eu nessa área da educação, né? Sempre quero muito, né? Fazer isso, né? Estar aqui para ajudar as famílias, né? Para auxiliar. Entendendo também que eu tenho muito a aprender, né? Como mãe, né? Como catequista, como professora, como dona de escola. A gente sempre tem muito que aprender, né? Então, esse momento tem sido um momento delicado, né? Um momento difícil para as famílias que estão em suas casas. Mas, assim, é um momento que eu digo para as mães, né? Para os pais aproveitar, né? Eu acredito que a gente aprende com tudo, né? Então, é uma fase difícil e nós estamos aprendendo com isso. E assim, muitas famílias, muitas mães viviam angustiadas, né, pelo fato de não ter tempo, né, para estar com os seus filhos, para auxiliar um pouco melhor nos seus estudos, né, para acompanhar. E assim, agora a gente tem um tempo um pouquinho maior. A gente sabe que algumas mães, algumas famílias estão ainda trabalhando fora, né? Precisam trabalhar, né, fora, outras estão trabalhando do home office, né, nas suas casas, assim como eu, né? E a gente vai tentando ali conciliar as coisas, mas aproveitem esse momento, né? Ter calma, ter paciência. E assim, é possível sim, né? É possível sim a aprendizagem de uma forma remota, né? De uma forma online. Cada escola encontrou o seu caminho, né? Mas o que é mais forte são as aulas online. E aí, no nosso caso, né, a gente tem as aulas online e a gente proporciona atividades em que a família possa fazer e acompanhar os seus filhos, né? Sempre focando numa aprendizagem significativa, uma aprendizagem com prazer, uma aprendizagem com satisfação, né? Então, qualquer pesquisa, qualquer atividade, a gente instiga. É possível, sim. Diante das dificuldades, né, que são encontradas, esse formato é possível, né? Agora, eu posso colocar aqui que a presença da família ela é primordial, né? Principalmente na educação infantil, né? Que a educação infantil foi algo mais delicado, algo mais minucioso, mas o trabalho ele continua sendo realizado, afinal, essas crianças precisam de atividades apoio da família, né? Então a família está ali do lado, né? Para a educação infantil o apoio é maior, né? Porque são crianças menores, então às vezes é um recorte, uma colagem, uma pintura e precisa do auxílio um pouco maior, o Fundamental 1 também.
O Fundamental 2, que são as crianças, os pré-adolescentes de sexto a nono ano, então os pais, eles se colocam como aquele que vai orientar, né, aquele que dá uma olhada na atividade, mas eles já têm uma autonomia maior. Mas, assim, é possível, sim, uma aprendizagem nesse momento com significado. Verdade, os desafios eles apenas continuam, muda-se os modelos, as formas, mas a educação sempre é um desafio. Eu lembrei-me agora de uma frase de um educador que ele diz, não, um educador não, o filósofo Cortella, ele diz que uma criança, ela chega hoje, uma criança de hoje, no nosso tempo, ela já chega na escola, né, com seus 3, 4 anos, com uma quantidade de informação muito grande. A quantidade de informação de uma criança de 4, 5, 6 anos hoje, ela é maior, segundo ele, segundo especialista e estudos, é maior do que um adulto de 18 anos na década de 50. Ou seja, já é um desafio naturalmente, independentemente de pandemia, já é um desafio para o professor ele competir com as redes sociais, competir com o nível e a quantidade de interatividade que tiram a atenção, que puxam a energia da criança, já é um grande desafio. Só que agora, não há, eu acho que esse desafio, essa realidade acaba se juntando, porque os educadores, a escola vai ter que se utilizar da própria internet, da mesma ferramenta que era contraditória, que era no passado que atrapalhava. Então, realmente, um momento de uma aprendizagem nova, um mundo novo, como você disse, já nos disse, um mundo novo vai surgir. Não tem como não surgir diante dessas realidades. A escola e a interação, a escola vai buscar cada vez mais essa. Fale um pouco sobre a importância. Será que esse modelo presencial ele vai cair em desuso? Não, eu acredito que não, né? Assim, a questão, o presencial, ele é a base, né? Principalmente para a educação básica, né? Que a educação básica é da educação infantil até o ensino médio. Então, pós-pandemia, eu acredito, como eu já falei, né, aqui, a educação não vai ser a mesma. E eu acredito que as escolas, nós iremos utilizar mais essa ferramenta tecnológica, né? O ensino remoto. Mas só, e somente só, não, né? Então, eu acredito que, assim, a base, né? Nós trabalhamos com as crianças da educação infantil até o Fundamental 2. Então, a interação é muito importante, né? Como eu já coloquei aqui. O aprender com o outro, né, é muito importante. O concreto, né, está ali no ambiente escolar, né? Tudo isso traz grandes aprendizagens, né? Então, a gente trazer, né, toda essa estrutura somente para casa, para um ensino remoto, né, um ensino tecnológico, o desenvolvimento social dessas crianças tende a se perder muito, né? Claro que a gente não sabe como serão as coisas daqui a 20, 30 anos, né? Eu acredito que a evolução tecnológica ela vai ser muito grande, né? Eu nem consigo imaginar, né? A gente já vê algo tão veloz, né? As mudanças elas são tão rápidas e assim daqui a um tempo realmente, então isso vai ser muito, esse crescimento vai ser muito grande. Então, eu acho que a tecnologia ela vai se unir mais, né, às escolas. Mas, assim, enxergar, principalmente para a educação básica, né, essa escolarização somente de forma online, de forma remota, isso pode ser prejudicial, prejudicial sim. Isso já acontece, a gente vê, né, no ensino universitário, né, a gente já percebe que existem muitas graduações EAD, pós-graduações EAD até mestrado, né? Isso já ocorre. Mas assim, é um adulto, né? Que tem toda a sua formação, né?
que já passou por todo aquele processo de educação, né? E já tem a sua autonomia de estudo, a sua organização, porque a gente sabe que o ensino EAD você precisa ter muita responsabilidade, Disciplina, né? muita disciplina para que você foque, para que você consiga. E então eu acredito que para o momento não, a gente não sabe como serão daqui a muitos anos, mas eu não enxergo isso não. Pronto, eu quero agradecer a participação e vou até retomar aqui algumas. A Neide está nos falando aqui da interação com as crianças, como é importante, elas, mesmo remota, as crianças sentem saudade dos coleguinhas, e mesmo vendo apenas a imagem, mas isso alimenta também, acaba tirando um pouco da ansiedade, e tem a interação também com os professores. Muito bem, Neide, eu gostei muito da sua colocação. Aqui está como Jadilson, é porque o nome que aparece aqui é o nome do formato do Instagram, mas me parece que é Jadilson, mas ela diz assim, está sendo um desafio, mas os nossos pequeninos estão lidando bem com tudo isso, eles são os heróis desse momento. Os professores também são os heróis, não é verdade? E mais um comentário aqui, nesse tema tão interessante, tão importante, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui que eu tenho certeza ela está fazendo a você, mas para dar essa resposta. Ela pergunta se há possibilidade de ter o retorno das aulas esse ano ainda. Então, eu acredito que essa resposta é muito difícil, né? Por a questão da ciência, né? Estamos passando por um momento de pandemia, onde a vida ela tem que ser priorizada, independente das outras coisas, mas também a evolução da doença é um caminho que só a ciência pode explicar. Pode ser que daqui a 30 dias, como eles chamam de curva, esteja dentro de um padrão que as escolas comecem a voltar, mas mesmo voltando não vai ser da mesma forma. Vamos ter que usar vários padrões diferentes a partir daí. E a política também, que a gestão estadual, municipal, né? Estamos falando até da gestão mundial, porque não é só o Brasil que está passando por isso. Então, a resposta para a pergunta da nossa participante aqui, eu creio que seja essa. A gente não tem como dizer. Esperamos que sim, né? Alguns países, né, como a gente tem visto nos noticiários, já estão retomando. Hoje eu li um noticiário, né, em que a China, alguns países, né, que tiveram esse processo anterior ao nosso, né, que os casos já diminuíram, né, consideravelmente, já estão voltando, né, com as escolas agora, mas assim com todo cuidado, com toda restrição, né, o uso de máscara, o distanciamento. Eu até vi uma escola que eu achei muito interessante, né, que para a educação infantil eles criaram umas asas de papelão para que eles entendessem que precisam ficar distantes, né, dos amigos. E eu achei isso assim bem interessante para você ver como a educação realmente, né, é criativa. A gente sempre está pensando em formas de conseguir alcançar, né, e vencer os obstáculos. Verdade. E assim, então essas escolas já estão voltando, né, verificando temperatura, uso de máscara, o distanciamento, às vezes estão fazendo rodízios de turmas, né, porque para que tenha a possibilidade dos Menos alunos se sentirem alunos. distantes do outro, mas que depois dos casos retomarem, elas voltaram a parar. Então, assim, é uma situação muito delicada. É uma situação, assim, para a escola, para o ambiente escolar, é triste, né? Porque criança, É adolescente, vida. eles é contato, é vida, né? Então, é abraço, é contato mesmo, né? E com os professores também, principalmente dos menores. Então, assim, voltar com aquela saudade, como o Neide colocou, e ainda não ter essa possibilidade, realmente vai ser difícil. Mas a gente vai ultrapassar esse momento, sim. Vamos falar dos hábitos. Novo modelo de educação por esses tempos, não tem como fugir disso, mas as famílias também foram pegas de surpresa. Mas e no hábito, em casa, como criar esse hábito? Quais são os exercícios? O que é que você sugere como educadora? E até mais do que isso, como psicopedagoga, que trabalha com a realidade até de algumas crianças com dificuldade de aprendizagem. Como fazer isso no ambiente de casa? Quais são os exercícios, as adaptações do ambiente, etc., tal, que você pode dar como dica para as famílias?
O primeiro ponto, assim, que eu sempre coloco eu conversei com muitas famílias angustiadas, né? Logo nas primeiras semanas, que não estavam conseguindo, que estava difícil, né? O primeiro ponto é diminuir essa angústia, né? Às vezes a gente faz uma projeção, como exemplo próprio, né? Eu fiz uma rotina, né, com os meninos, eu coloquei lá na parede e a gente vai seguir, mas aí não consegui. Então a gente fez uma outra rotina, né? E aí a gente conseguiu em parte. Então, cada dia, viver cada dia, diminuir essa ansiedade, essa culpa. Às vezes a gente vê fotos no Instagram de alguma mãe que fez, né, algumas atividades e tal, e eu não estou conseguindo isso, angustia, isso dificulta servir para Neide, não. A receita de Neide não vai servir para Giz, enfim. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas práticas familiares, então respeitar muito isso, né? Então, assim, acreditar como família que pode, acreditar no seu filho. O seu filho também está vivendo um momento difícil, longe dos amigos, longe do professor, muitos com medo, né? Que vírus é esse que eu ouço no jornal, né? Que o meu pai e minha mãe falam tantos mortos, com certeza as crianças estão passando por um momento de medo, de angústia, assim como nós adultos, então acolher essa criança, né? E assim, acreditar na escola, né? Às vezes os pais e as famílias apontam muito para a escola. Ter muito cuidado com isso, né? Também acreditar nessa escola que está se esforçando, os professores eles estão se esforçando, né? Então somar, né? Se juntar à escola. E no ambiente, né, de casa, realmente é preciso essa rotina, né? Colocar o horário, né, de estudo, o horário de acordar, mesmo quem estuda à tarde, né? Mas assim, acordar, não acordar tão tarde, né, para não prejudicar as horas de sono, enfim. E assim, ter um ambiente adequado, né? Eu via os vídeos no início nas aulas remotas, às vezes eu participava de algumas aulas, eu via crianças deitadas na cama, crianças sem um encosto, no meio da sala ou no sofá, com barulho de cachorro, com a mãe cozinhando para lá e para cá, então isso tudo prejudica muito a concentração. Então é bom reservar um cantinho, pode ser no quarto da mãe, ou pode ser no quarto da criança, com uma boa iluminação, arejado, e ali organiza todo o material, todo o seu material, e assim, ter essa rotina, né, com os horários definidos, isso é muito importante. E assim, o que a gente coloca, né? O cuidado com a alimentação, né? É importante. Tem muita criança comendo muita fritura, porque quando a gente está em casa, realmente a gente exagera um pouco. Então, ter cuidado com isso, porque tem alimentos que prejudicam, né? Esse desenvolvimento, né? Tem alimentos que trazem energia, que é bom, então ter cuidado com isso. Esse corpo precisa movimentar, então às vezes fazer algumas atividades físicas em casa mesmo. Então tudo isso vai ajudar, né, essa criança. E realmente não se sentir, como alguns pais colocam, mas eu não sou professor, eu não estudei pedagogia. Não, a escola nesse momento você precisa precisa somar, né, com a escola. A gente entende que não são professores, são famílias, você com o seu papel, a escola com o papel de orientação mesmo. O grande escritor Rubem Alves, ele diz que o papel do professor, porque as informações estão aí, e hoje muito mais do que nunca, informação e conhecimento em qualquer lugar se adquire. Então, por isso ele diz que o papel do professor é causar espanto, causar furor, é animar o seu aluno. O que isso, você agora como educadora e professora, o que essa frase diz para você? A gente já está se encaminhando para o nosso final do nosso encontro, então eu queria meio que ninguém está na educação como professor para enricar, a verdade é essa. Né? E no nosso país, com a nossa realidade social, é muito mais forte isso. Então ele diz que educar não é transmitir informação, mas é causar espanto, ânimo. Isso. O grande Rubem Alves, né? E assim, a gente tem grandes escritores, né, na área da educação. E assim, eu já tive a alegria, né, de
de acompanhar alguns, né, de participar de alguns congressos da área da educação, e realmente assim a gente fica encantado, né, com a beleza, né, desses escritos, desses pensamentos. Então, realmente isso traz um sentido, né, um significado para eu ter escolhido esse caminho, né, de ser educadora, né, de estar nessa área, de influenciar primeiramente a equipe, né, os professores para que acreditem nisso, né, que o professor ele não é transmissor de conhecimento, né? Ele é um mediador, ele vai instigar que esse aluno busque, que esse aluno queira, né? E assim, como foi colocado aqui nesse momento, né, as crianças e os adolescentes, eles já têm uma gama de conhecimento muito grande. E chegar na escola e sentar enfileirados, né, para ouvir simplesmente, né, conteúdos que às vezes não têm sentido, né? Ah, eu estou estudando as mitocôndrias, né? Mas o que é isso para a minha vida, né? Qual o sentido que isso tem, né? Então, o professor dar sentido é, ao conhecimento, né? Então, quando o aluno ele é instigado, quando o aluno tem informação e respostas prontas, né? Quando o aluno de uma forma diferente ele é instigado a pensar, essa aprendizagem ela fixa, né? Ela fica para a vida. E aí esse professor marca a história, né? Desse adolescente. Eu tenho professores que Quem marcaram não a minha. tem, né? Quem não tem, né? E com certeza esses professores foram aqueles que fizeram com amor, foram aqueles que levaram você a pensar, né? Que lhe instigaram, que desafiaram, que amaram, né? Que respeitaram, né? Hoje em dia a gente tem crianças com deficiência, crianças com cada um tem o seu universo, e claro, os professores precisam respeitar e acolher, né? A A todos. gente, eu lembro, me recordo agora de um estudo científico que diz que o conhecimento ele se fixa através da emoção, né? É muito dessa realidade para a criança. A criança é lúdica, a criança realmente ela se encanta com os contos, né? Quem não, contadores de história, coisa, hoje é uma profissão contador de história, é uma coisa linda, né? Então, o espanto, como diz o Rubem Alves, a educação como sendo uma janela de imensas possibilidades e oportunidades. Então, dar significado é uma coisa muito linda o que você falou. Se o professor ensina o aluno a encontrar significado nesse número 2, nesses estados da federação, né, em coisas que notoriamente são, para ele, se não tiver significado, é chato. Mas eu volto ao estudo que diz que o que dá liga. Eu digo sempre, Júlia, quer ser boa em alguma coisa? Aprenda a amar essa coisa. Aprenda. Porque quando você ama, você quer conhecer mais. Quando você ama, você sente suor, você sente alegria, você sente ânimo. Que ânimo significa alma. Dar ânimo é dar alma a um corpo, né? Então, um corpo sem alma é um corpo morto. É o que nós chamamos, né, de defunto. Então, quando esse professor, quando nós, vou falar isso como pai agora também, nós como pais, quando a criança vê o nosso exemplo, e uma vez eu como catequista, uma mãe chegou para mim e disse, olha, me ajude, eu não sei o que fazer com meu filho, eu acho que ele está usando drogas. E na hora eu disse uma coisa para ela que assustei, depois eu expliquei. Eu disse para ela, olha, aqui não é uma casa de recuperação de menores. Como a escola não tem todas as informações, a escola não tem todas as respostas. Então tem que ser uma interação. E o exemplo de meu como pai, se eu estou na igreja, como é que eu rezo? Né? Como é que ele me vê rezando? Será que ele me vê com a cara triste? Como é que os pais falam? Como é que os pais leem um livro para uma criança? Será que isso é com empolgação, com emoção? Como é que ele transmite? Ah, vai estudar, senão você vai ser isso, vai ser aquilo. Só para encerrar, Juliana, a gente já está no tempo já praticamente final. As suas considerações finais, se quiser concluir com isso que eu estou dizendo, fique à vontade. Assim, com uma mensagem, né? Estamos realmente nessa fase delicada, mas
uma educadora, né, um pai, a gente sempre transforma, né, a gente sempre olha para situações com um olhar de positividade e acreditando que vai aprender, né? Assim, a escola ela está acolhendo os pais, mas que os pais acolham também os professores dos seus filhos e juntos vamos acolher essas crianças e esses adolescentes para que esse momento seja um momento de aprendizagem. Tem algumas pessoas que dizem que foi um ano perdido para a educação. Eu não concordo com isso, né? A aprendizagem é possível, cada um fazendo a sua parte, né? Com parceria. Eu acredito que a gente vai conseguir, sim, passar por esse momento e levar grandes aprendizados, né? Não só a escola, mas a questão social, de solidariedade, de respeito ao próximo, né? De autocontrole, de segurança, de equilíbrio, enfim, a gente vai levar muita coisa desse. Vivenciar esse momento, né, com solidariedade, com pensamento cívico, respeitando as recomendações, usando a máscara. Tudo isso é aprendizagem, tudo isso é educação. As pessoas acham que está fora de nós, não, tudo isso é vida, é um organismo vivo, a educação é um organismo vivo. Em casa, no olhar, na palavra, no exemplo, no gesto. Muito obrigado. Foi muito marcante para mim, não por sermos o que somos, mas por ter a oportunidade de debater junto com tantas pessoas um assunto de tanta importância e nesse momento com essas peculiaridades, com essas particularidades, com esses desafios. Eu me despeço de você dizendo muito obrigado. A educação realmente é um desafio e eu tenho em casa realmente uma pessoa que compreende, que ajuda, que é parceiro, né? Obrigada ao Padre Henrique mais uma vez, a Pascom, a todos, né, da comunidade de São Mateus e a todos que não são, mas que estão aqui conosco. Muito obrigada. Amém, Foi ótimo. amém. Então esse foi o nosso encontro Paróquia em Debate dessa sexta-feira. Na próxima semana nós vamos trazer um amigo, um irmão que é administrador. Nós vamos falar um pouco sobre finanças, sobre essas realidades também que estão aí batendo a nossa porta, causando ansiedade. O que é que eu faço, né? Eu vou esperar o auxílio emergencial, eu estou recebendo, eu não estou. Eu tenho um pequeno negócio, será que é interessante para mim pegar um empréstimo? Quanto é essa questão de juros? Né? São várias realidades. E, sim, eu tenho tanto, será que eu tenho que pagar as dívidas ou eu tenho que comprar alimento? Coisas muito práticas da realidade de um administrador que o Anderson, o nosso querido Anderson, ele vai trazer para a nossa sala de debate aqui na nossa próxima sexta-feira. Lembrando que na terça-feira o programa Igreja Missionária com o Padre Henrique e a próxima semana é o tempo forte de partilha no nosso projeto Família Solidária. Se você ainda não participa, ligue para a nossa paróquia e faça conosco esse projeto bonito acontecer. Eu agradeço, me despeço. Vamos rezar uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe e nos guarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Transmissão simultânea pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana.